Boa noite. Supremo Tribunal Federal, julgação sobre titulares de cartórios. A repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. No início da tarde de hoje, os ministros decidiram que os titulares de cartórios judiciais que ainda não foram estatizados não se submetem à aposentadoria compulsória. O plenário confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, entendendo que a aposentadoria compulsória não se aplica aos titulares de cartórios judiciais ainda não estatizados. O relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que os cartórios judiciais começaram a ser estatizados após a Constituição de 1988. Então, aqueles que assumiram antes dessa data são privatizados e não recebem remuneração dos cofres públicos. E, por isso, não deve se aplicar a eles a aposentadoria compulsória prevista para os servidores públicos. Entendo possível a extensão aos titulares de serventia judicial não estatizada, remunerados exclusivamente por custa e emolumentos, do mesmo tratamento conferido aos titulares do foro extrajudicial, tendo em vista a similitude das relações jurídicas. Ambos referem-se à atividade privada em colaboração com o poder público. Portanto, não se aplica a aposentadoria compulsória aos titulares de serventias, essas judiciais não estatizadas, remunerados exclusivamente por custas e emolumentos, ao passo que os demais estão submetidos à regra constitucional fixada no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Como o caso teve repercussão geral reconhecida, o ministro leu a tese que deve ser aplicada por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal, aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Também entendo incompatível com o texto constitucional a concessão de aposentadoria compulsória aos titulares de serventias não remunerados pelos cofres públicos e também que é igualmente inviável a concessão de outros benefícios exclusivos para os titulares de cargos efetivos vinculados ao regime próprio, como, por exemplo, o abono de permanência, já que esse pressupõe o reconhecimento do direito à aposentadoria voluntária e a percepção até o preenchimento dos requisitos da aposentadoria compulsória. Se houvesse aposentadoria compulsória, mais rapidamente se poderia efetivar o artigo 31 do ADCT, que é tornar essas serventias públicas, como elas deveriam ser. Oficializadas. Porém, também eu acho que, nessa hipótese, haveria um problema no tratamento previdenciário e da aposentadoria dado pela Constituição, de modo que, não se tratando de serventia em que os ocupantes titularizem cargo público ou sejam remunerados por cargos públicos, como diz a proposta do ministro Gilmar, eu certamente acompanho de que não se aplica a aposentadoria compulsória. Nós temos, de um lado, serventias extrajudiciais, regidas pelo que dispõe o artigo 236 da Constituição, e que abrangem os serviços notariais de um lado e os serviços registrais ou de registro de outro, e também as serventias judiciais. Como regra, em face do que estabelece o artigo 31 do ADCT, as serventias judiciais foram estatizadas, como menciona a própria regra transitória. Na verdade, são serventias oficializadas, cujos titulares percebem a remuneração paga pelos próprios cofres públicos. E a situação remanescente é uma situação residual que se refere precisamente às serventias não oficializadas, em que a remuneração se dá mediante pagamento de custas e, notadamente, de emolumentos. Ainda durante a sessão, os ministros retomaram o julgamento em que se discute a responsabilidade da administração pública pelas dívidas trabalhistas de empresa terceirizada contratada para a prestação de serviços.
O empate suspendeu o julgamento. O voto de desempate caberá ao ministro a ser nomeado para a vaga de Teori Zavascki. Nesta quarta-feira, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, votou com a divergência, ressaltando que a jurisprudência da Corte restringiu a solidariedade entre a administração e o contratado somente quanto às dívidas previdenciárias. Da moldura fática do acórdão recorrido, não compreendo tenha sido demonstrado comprovação cabal da responsabilidade da administração pelo descumprimento da legislação trabalhista. E, por isso, tenho que a decisão teria, sim, contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade número 16, razão pela qual eu voto pelo conhecimento parcial, uma vez que a parte infraconstitucional dos juros, tal como todos os outros fizeram, não poderia ser conhecida, mas na parte conhecida eu voto pelo provimento do recurso. E agora há pouco, os ministros negaram o pedido de liberdade do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele teve o mandato parlamentar cassado em setembro do ano passado e está preso desde outubro. Eduardo Cunha é acusado